A paz do Senhor, estamos aqui no nosso quarto vídeo sobre o reinado de Josias. No último vídeo nós falamos que o livro foi achado no templo e conversamos um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus. E hoje nós ficamos de ver qual foi a reação do rei Josias quando ele ouviu a leitura do livro. Interessante é que em 2 Reis capítulo 22, versículo 11, diz assim: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O ato de rasgar as vestes, ou se cobrir com panos de saco, era um ato que simbolizava arrependimento, humilhação. O rei Josias mandou fazer a reforma do templo, tirar os postes ídolos, tirar os altares que o seu avô Manassés e seu pai Amon colocaram e cultuaram. E quando ele ouviu a leitura do livro, da lei, volto a dizer, estudiosos supõem que seja o livro de Deuteronômios, quando Josias ouviu a leitura do livro da lei, ele se humilha. Ele de fato se arrepende, não só por ele, mas pelo povo, porque ele manda buscar e consultar uma profetisa, foi consultada a profetisa Hulda, e no versículo 13 fala que Josias pediu perdão pelo período do reinado do seu avô e do seu pai, que não deram ouvidos à palavra do Senhor. Olha só o que fala o versículo 13. Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto, olha só, nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então Josias tem uma postura que é tão importante ao lermos a palavra de Deus. Sim, no vídeo passado nós falamos sobre a importância que nós estamos dando à palavra de Deus. Agora eu quero falar sobre a reação que nós temos quando abrimos a Bíblia e a lemos. Com qual propósito? Com qual inclinação o teu coração está lendo a palavra? Josias, repito, ao ouvir o livro da lei, ele rasga suas vestes dizendo: nós estamos errados, nós pecamos, nossos antepassados pecaram, precisamos consultar o Senhor e nos arrepender. A segunda reação, capítulo 23, verso 1 e 2, ele chama o povo para ouvir a leitura de todo o livro. Olha só o que fala no capítulo 23, verso 1 e 2. Então deu ordem ao rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. Eu não sei quanto tempo demorou, mas essa não era a preocupação do rei. A preocupação do rei era que todo o povo, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, ouvissem as palavras do Senhor. O rei quis que de fato o povo entendesse que eles precisavam voltar a Deus, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de aliança. E Deus é fiel à sua aliança, desde que nós nos reconhecemos como pecadores, desde que nós reconhecemos Deus como o único Senhor, desde que nós reconhecemos Jesus como Messias. Amados, Deus continua sendo o Deus de aliança. Então o vídeo de hoje é que a gente possa, ao ler a palavra, entender que Deus continua sendo um Deus de aliança. Ele nos chama ainda hoje ao arrependimento, a entender que a palavra de Deus quer mudar a nossa vida, e não há mudança se não há humilhação, se não há reconhecimento, não há mudança se nós não reconhecermos que a palavra tem autoridade e que sou eu que preciso me submeter à palavra de Deus. Amados, que esse vídeo
possa nos fazer pensar que tipo de atitude nós temos tido quando lemos a palavra de Deus, quando vamos ao culto e ouvimos a palavra de Deus, qual é a inclinação, qual é o propósito do nosso coração em ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que possamos ser como o rei Josias, deixar a palavra ter a autoridade que ela tem. A palavra, ela muitas vezes, ou sempre, vai falar coisas que nós não gostamos, mas que precisamos ouvir. Esse vídeo quer nos fazer voltar à essência daquilo que nós precisamos ser e ter ao ler a palavra. Humildade, humilhação em dizer, fala Senhor, eu reconheço que Tu tens o melhor para mim. Assim como um dia quando Jesus viu muitos discípulos ir embora, ele chama os 12 e pergunta para os 12, vocês também não querem ir embora? E Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Que essa é a nossa posição. Que a Bíblia continue sendo o livro que guia nossas vidas. Que a Bíblia continue sendo o livro que diga sim e não. E nós obedeçamos prontamente. Porque a Bíblia sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.